Bom dia, bom dia. Como é que estamos por aí? Como é que estamos nessa quarta-feira? Hoje o dia foi mais difícil de acordar, viu? Como é que vocês estão, gente? Vamos lá, Tudo para bem, nossa. Tudo bem? tudo, graças a Deus, né? Amém, Maria. O resto, todo mundo bem? Eu tô rouca, como sempre, né? De manhã só, eu sempre tô rouca. Hoje a gente vai fazer mais uma leitura do Provérbios 29. Alguns aqui já me conhecem, provavelmente todo mundo já me conhece. Eu sou a Grace, esposa do Leandro, mãe do Caio e da Manuela. E mais uma vez é uma honra, né? Falar da palavra do Senhor, estar junto com vocês, estar junto como unidade, né? Que a gente estava falando, né? Mas estava falando com ela agorinha. A gente é uma unidade, a gente é uma equipe, né? E, e é muito precioso quando nós entendemos isso no nosso coração. E quando nós agimos como unidade, como equipe, uma coisa é você escutar a falar entendi, e outra coisa é você agir como unidade, agir como equipe. E está sendo muito top a equipe que a gente está construindo, né? Está sendo muito top essa unidade que a gente está construindo, que o Senhor está construindo, né? Porque a gente mesmo não consegue construir nada. Somente o Senhor, Ele nos dá a graça, nos dá a sabedoria para poder construir. E hoje eu vou ler o Provérbios 29, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia. Provavelmente a minha vai ser versão diferente, que eu continuo usando a mensagem, a Bíblia que eu amo. Então vamos lá. Eu vou ler e depois eu volto nos versículos, ou a gente vai falando. Eu vou ler e A depois gente eu vai volto nos falando, versículos. a gente Vai vai falando, falando? porque Tá senão a bom, então. leitura fica, senão a leitura fica muito Se dispersa. perde, né? Tá bom. Provérbios 29. Quem odeia a disciplina. Não, antes de tudo, vamos orar, né, gente? Vamos orar, feche seus olhos onde você está. Pai, a ti te rendo graças porque o Senhor é bom, porque o Senhor sempre nos escuta. A ti te rendo graças porque nessa manhã que acabou de começar, a tua misericórdia e a tua bondade foram renovadas pela nossa vida. A ti te rendo graças, Deus, porque a tua graça, ela nos basta. A tua palavra diz que a tua força, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que a tua graça, ela é suficiente para nós. Pai, a ti te rendo graças porque o Senhor é bom e fiel à sua palavra, fiel àquilo que o Senhor fala. A ti te rendo graças porque o Senhor a tua palavra diz que o Senhor nos tirou do mundo das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia que foi renovada. Obrigado pela sua palavra, porque a tua palavra mesmo diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Que o Senhor possa guiar os nossos caminhos todos os dias, guiar as nossas decisões, guiar os nossos passos, guiar as nossas ações. Pai, que nós possamos encher os nossos pensamentos com tudo aquilo que é bom, que é agradável, que é de boa honra, tudo aquilo que é verdade, como a tua palavra diz. Que nós possamos encher o nosso pensamento de tudo que é verdade, de tudo que é bondoso, de tudo que vem do Senhor. E assim vai refletir nos nossos comportamentos. Pai, que o nosso comportamento possa se parecer com Cristo. A tua palavra diz que aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Mas hoje eu peço, nessa manhã, venha com a tua graça e nos ajude a fazer o que precisa fazer. Nos ajude a parecer com Cristo. Nos ajude a agir como Cristo agiu, como Cristo age na nossa vida. Nos ajude a ter compaixão e misericórdia das pessoas ao nosso lado, assim como o Senhor tem conosco todos os dias. Nos ajude, Deus, a amar o nosso próximo, assim como o Senhor nos ama. Porque a tua palavra diz que o teu amor, ele nos resgatou. A tua palavra diz que o teu amor, ele nos resgatou de toda maldade. Tira fora todo medo, toda Bem, amigo, pra angústia, falar. todo desânimo. Joga Amor, fora em nome de amor, Jesus fecha o quarto aí. todo medo, todo coração amargurado, todo coração angustiado. Eu declaro em nome de Jesus.
traga o amor, porque a tua palavra diz que o amor ele lança fora todo medo. Eu Aleluia. declaro, Deus, nesta manhã, que o Senhor possa trazer clareza no nosso coração, na nossa mente, da tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, trazer revelação ao nosso coração. Pai, que eu possa ser boca do Senhor, que eu não fale nada por mim, mas que eu fale tudo que venha do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Então vamos lá. Provérbios 29. Quem odeia a disciplina e se mostra cada vez mais teimoso, num dia inesperado verá sua vida desabar, mas será tarde demais para receber ajuda. Não, já vamos começar parando, né? Porque aqui fala, quem odeia a disciplina e se mostra cada vez teimoso, vai ver a sua vida desabar. Ou seja, a pessoa que ela não entende a repreensão, a pessoa que ela não escuta o conselho do sábio, a pessoa que não escuta a disciplina do Senhor, o que que acontece? A vida dela já desaba. E aí vai ser tarde demais para pedir ajuda. A sabedoria, ela está muito ligada, né? Até o Alan já falou sobre isso. A sabedoria está muito ligada a gente escutar a repreensão e pegar a repreensão, né? Não só escutar, mas entrar no ouvido e sair no outro, mas pegar aquilo e mudar de acordo com aquela repreensão, de acordo com aquela disciplina. Por isso que nós devemos amar a disciplina, principalmente do Senhor. Quando Deus ele fala da disciplina, ele fala da correção, ele fala do alinhamento, de colocar na linha de novo. E a palavra diz que Deus ele só disciplina aqueles que ele ama. Então, se ele nos disciplina, se ele nos coloca na linha novamente, se ele nos alinha de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua vontade, é porque ele nos ama, é porque ele quer o nosso melhor. Ele é um pai e está apenas nos guardando. É como se a gente fosse crianças pequenas querendo pegar coisas que não pode. Mas o Senhor, ele nos guarda daquilo que nós ainda não podemos tocar, daquilo que ainda não podemos viver, porque somos imaturos para aquilo. E a correção do Senhor é isso, quando nós começamos a sair dos caminhos, é como aquela ovelha que se perde, né? Quando nós começamos a ser entretidos pelo caminho, entretidos pelas distrações, entretidos por tudo aquilo que não é a sua voz, ele volta e nos recupera como bom pastor. Versículo 2: quando os justos têm conquistas, todos ficam contentes, mas quando o governador é mau, todos gemem. Se você ama a sabedoria, alegrará seus pais, mas se andar com prostitutas, perderá a confiança deles. O líder que julga corretamente gera estabilidade. O líder aproveitador deixa um rastro de devastação. Como isso é verdade, né? Porque quantas vezes nós vemos líderes de igrejas, líderes de empresas, líderes de qualquer coisa, que não julga corretamente, mas sim julga de acordo com aquilo que ele sente, de acordo com a afinidade que ele tem. E o que que acontece? Gera estabilidade e tudo é destruído. Porque um líder que ele não. Mais para frente vai falar, né? Lá no 12 vai falar que o líder que dá ouvidos à fofoca, todos os trabalhadores são contagiados pelo mal. Ou seja, o líder que ele escuta qualquer outra voz que não é a do Senhor, toda a equipe é atingida. Isso eu falo de qualquer líder, sabe? Do líder aqui do nosso grupo, líder da igreja, líder de uma empresa, líder de uma casa. Então, se esse líder, ele não escuta a voz do Senhor, se ele não escuta a voz de Cristo conduzindo, direcionando os passos, toda a equipe vai ser contagiada. Todo mundo vai ser contagiado. Isso acontece muitas vezes quando tem panelinha e uma pessoa, ela escuta uma fofoca e acha aquilo, e toma aquilo como verdade. E aí toda a equipe é prejudicada. Então, o povo perde a unidade, o povo perde o coração. Tem uma palavra da Viviane Martimello que ela fala, na verdade, ela falou, ela perguntou para a inteligência artificial assim, se você fosse o diabo, o que você faria para destruir o povo, para você destruir os cristãos? E a resposta foi assim, a primeira coisa que eu faria era trazer divisão entre os povos, divisão entre todo mundo. Por quê? Porque a divisão não prospera. A divisão, ela não flui. Quando o povo está dividido, quando o povo, como a Torre de Babel, né? Quando as línguas se dispersam, quando cada um toma seu jeito, cada um toma seu rumo, cada um fala de uma língua, não tem unidade. Então quer dizer que não prospera. Por isso que o diabo ele usa tanto
circunstâncias, armadilhas para nos dividir como povo, nos dividir como cristãos. Por isso que às vezes a gente vê assim, ah, porque o fulano usa Deus para falar isso, o ciclano usa Deus para falar isso, ah, porque eu não acredito naquilo que ele fala, porque eu não concordo. Então, em vez da gente se unir e ajudar o outro e como irmãos, a gente faz é abraçar essa divisão. A gente faz é abraçar essa divisão de uma forma que a gente se vê como inimigo e não como equipe, não como irmão em Cristo. E a gente tem que ter muita sabedoria nisso, para alertar o outro como irmão e não como inimigo, porque se nós cremos no mesmo Cristo, a gente deve agir como equipe, como família. No versículo 5, o vizinho bajulador está tramando, cuidado, ele está planejando tirar vantagem de você. Uhum. Na outra versão fala assim: o homem que lisonjeia o seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Então, assim, a Bíblia diz: cuidado com aquela pessoa que te bajula o tempo todo, porque ela tem algo contra você já. Cuidado com aquela pessoa que puxa saco o tempo todo, né? Que tá sempre ali puxando saco, tá sempre ali te bajulando, tá sempre ali te lisonjeando. Mas a Bíblia diz que essa pessoa, ela está armando contra você. Os perversos caem na própria armadilha, versículo 6. Os justos fogem e felizes escapam para o outro lado. Os de coração bondoso compreendem o que é ser pobre. O cruel não faz a menor ideia. Um grupo de céticos arrogantes pode perturbar uma cidade inteira. Um grupo de sábios pode acalmar a população. O sábio que tenta dialogar com o insensato só consegue desprezo e sarcasmo com seu esforço. Os assassinos odeiam as pessoas honestas, mas as pessoas de bem as encorajam. O insensato faz o que quer, o sábio pondera com calma. Esse versículo aqui, ele é muito poderoso, porque fala assim: o insensato ele faz o que quer. Na outra versão, o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Quando fala que o insensato faz o que quer e o sábio pondera com calma, aqui ele está falando do comportamento. Por quê? Porque o comportamento do insensato, ele é guiado pelos seus próprios desejos. Ele é guiado ali pelos seus próprios impulsos. Ele não considera a sabedoria, ele não considera a prudência, ele não considera as consequências das suas ações. Isso faz com que o insensato ele haja pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos e não pondere mais nada. Ele apenas age porque ele está com vontade, mas ele não pensa em mais nada. E aqui ele fala que o sábio ele pondera com calma. O que que é ponderar? É não agir por impulso. O sábio ele não age por impulso, ele não age porque ali ele está com vontade de fazer aquilo naquela hora, naquele momento, mas ele espera, ele reflete, ele ele acalma o coração e ele age de acordo com a sabedoria. Ele não age como um insensato que faz o que quer na hora que quer. Isso fala muito da disciplina física, né? Principalmente quando você está com objetivo. Se você for agir pelas suas vontades, se eu for orar quando eu estou com vontade, se eu for ler a Bíblia quando eu estou com vontade, se eu for jejuar quando eu estou com vontade, eu nunca vou fazer. Porque a nossa vontade, ela sempre vai ponderar para o mal, ela sempre vai ponderar pelas coisas da carne. O nosso corpo, ele sempre vai ponderar pelas coisas do insensato, mas a gente tem que o quê? Orar por sabedoria, agir como sábio, ponderar com calma e ter as boas ações. Então, tudo que a gente vai fazer, não espere fazer por motivação. Igual a ontem, né, a André começou um jejum de açúcar. Não espere que ela está com vontade de fazer isso. Não espere que o nosso jejum de quinta-feira, não sei quem vai estar junto. Não espere vontade para fazer o jejum. Não espere vontade para estudar a palavra, porque você nunca vai ter vontade, nunca vai ter motivação para isso. Porque isso é coisa do espírito, isso é coisa que vence a nossa carne, isso é coisa que vence a nós mesmos. E, e não depende de motivação, depende apenas de disciplina, depende apenas da sabedoria que vem do Senhor para nos ajudar, para nos direcionar. E versículo 12. Quando o líder dá ouvidos a fofocas maliciosas,
Todos os trabalhadores são contagiados pelo mal. Esses foram versículos que eu já citei, né? Que eu já comentei. Os pobres e os ofensores têm pelo menos uma coisa em comum. Ambos podem ver, poder enxergarem o presente de Deus. Ou seja, todo mundo pode ver, todo mundo tem a oportunidade de mudar. Todo mundo tem a oportunidade de escolher um caminho diferente. Vamos ver a outra versão. O pobre e seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos a ambos. Todos têm a oportunidade de ver, todos têm a oportunidade de ter a visão, o entendimento como um presente do Senhor. Como a Bíblia diz, poder enxergar é um presente do Senhor, é um presente do Eterno. Então, todo mundo tem a oportunidade de ter esse presente. Mas o que muda? O que diferencia daquele que pega como presente e daquele que não pega? Primeiro, o Espírito Santo precisa gerar no coração de cada um essa vontade de pegar a visão do Senhor, pegar o entendimento do Senhor como presente. E segundo, essa pessoa precisa estar com o coração aberto. Ela precisa abrir a porta para que o Senhor possa entrar. Versículo 14. A liderança conquista respeito e autoridade. Quando os pobres e os que não têm voz são tratados com imparcialidade. A disciplina sábia transmite sabedoria. Adolescentes mimados envergonham os pais. Na outra versão, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, venha envergonhar a sua mãe. A vara e a disciplina, muitos entendem isso aqui como violência, né? Como bater. Mas Deus ele fala que da vara e da disciplina, mas como correção. Não como correção de bater, mas como correção de seus caminhos. Porque lá em Provérbios 12, 15, fala assim: o insensato segue o seu coração. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. O que que é o caminho do insensato? É reto aos seus próprios olhos. Ele confia apenas no seu próprio julgamento. E aqui ele fala, né, que as crianças que é entregue a si mesma, ela envergonha os seus pais. Por quê? Porque ela precisa de sabedoria, ela precisa de disciplina, ela precisa de correção. E mais uma vez, a correção aqui é Deus alinhando os nossos caminhos. É Deus alinhando os caminhos desses filhos. Assim como nós alinhamos o caminho dos nossos filhos, Deus alinha os nossos caminhos. Porque se a gente fizer tudo aquilo que a gente tem vontade, o que que acontece? A gente se perde de nós mesmos. A gente é entregue a si mesmo e não avança, porque, mais uma vez, né, como eu já acabei de comentar, aquele que faz o que quer, ele é escravo das suas vontades. A pessoa que é livre é aquela que faz o que não quer, porque ela tem liberdade de escolha. Mas aquele que faz só o que quer, ele é escravo das suas vontades. Se você não consegue parar o doce, se você não consegue parar as redes sociais, se você não consegue parar a pornografia, se você não consegue parar qualquer comportamento que te aprisiona, você é escravo daquelas vontades, você é escravo daqueles comportamentos. E Cristo, ele nos chamou para a liberdade. Cristo, ele nos chamou para sermos livres, liberdade de fazer aquilo que eu não quero. Eu não quero fazer, por isso eu escolho fazer. E não faço apenas porque eu sou escravo. Então, se você é uma pessoa que ainda precisa ser liberta de alguns vícios, de alguns comportamentos, ore hoje. Ore hoje para que o Senhor te dê libertação, para que o Senhor te dê essa liberdade no espírito, para que a partir de hoje você possa agir não de acordo com aquilo que você quer, mas de acordo com aquilo que você precisa, de acordo com aquilo que o Senhor quer que você faça. Versículo 16. Quando os perversos assumem a liderança, o crime corre solto. Mas um dia os justos verão o fracasso deles. Discipline os seus filhos e viverá feliz. Eles lhe darão a você alegria desmedida. É o que a gente acabou de falar, né? Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. É preciso mais que conversa. Achei isso poderoso, ó. É preciso mais que conversa para manter os trabalhadores na linha.
Meras palavras entram por um ouvido e saem pelo outro. Aqui fala do empreendedor, né? Aqui fala do líder da equipe. Aqui fala da empresa, vamos dizer, né? Para manter os trabalhadores na linha. Mas não só como empresa, mas como cristãos, trabalhadores, aqueles trabalhadores que servem na colheita, que servem no trabalho do Senhor. Não é preciso mais que conversa. Por quê? Porque meras palavras entram no ouvido e saem no outro. Isso, aqui em casa a gente conversa muito sobre isso. Porque às vezes a gente quer explicar, a gente quer falar para outra pessoa, e a gente fala, 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 e o que que acontece? Nada, não muda nada. Porque entra no ouvido e sai em outro, e sai em outro. Por quê? Porque também é preciso ação. Também é preciso um remanejamento, muitas das vezes. Às vezes é preciso pegar aquela pessoa e colocar em outro lugar. Não gostei. Sabe quando você está na classe e a professora ela muda certas crianças do lugar porque está atrapalhando, porque não está fluindo? Assim a gente tem que fazer na vida, na nossa vida, na vida da equipe, se você tem uma equipe, na vida da igreja, porque às vezes aquela pessoa ela não está funcionando no seu melhor potencial naquele lugar. E às vezes é preciso remanejar ela de lugar. Vamos pegar você e vamos colocar aqui. Porque se você só falar, 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 explicar seus sonhos, explicar seus objetivos, explicar suas visões, explicar suas metas, o que que vai acontecer? Nada, vai mudar nada. Porque só vai entender aquela pessoa que está com o coração aqui naquilo. Porque a pessoa que ela está apenas ouvindo, ela não está vivendo, ela não consegue entender o coração daquele negócio. Então, por isso que é preciso ter ações, é preciso ter mudança, é preciso ter mais que palavras. A Bíblia já fala que só as palavras elas não mudam, elas não colocam os trabalhadores na linha. É preciso mudança de fato, é preciso ação, é preciso remanejamento, é preciso, muitas das vezes, afastar certas pessoas e aproximar outras. Toma isso para sua vida também. Às vezes na sua vida você está vendo que as coisas não estão fluindo da maneira que você gostaria, não está fluindo, não tá fluindo como deveria, no seu melhor potencial. E às vezes você tem que afastar pessoas da sua vida, às vezes você tem que aproximar outras, às vezes você tem que remanejar a equipe da sua vida. Então, coloque isso em prática na sua vida, entenda com sabedoria como você pode fazer isso na sua vida, nas pessoas ao seu lado, e, e entenda que apenas palavras, elas não é suficiente para mudar. Elas não é suficiente. Não são suficientes para manter os trabalhadores na linha. Versículo 20. Observe as pessoas que sempre falam antes de pensar. Até os insensatos se saem melhor que elas. Isso fala da pessoa que fala por impulsividade, né? Aquela que só fala, ela nem pensou, ela só jogou para fora, ela só vomitou. E depois que ela fala, nossa, que latada, por que que eu fui abrir minha boca? Né? Para que que eu fui falar? Essa semana aconteceu comigo, gente do céu. Nossa, é tanta vergonha, né? E a gente, por mais que a gente ore e tudo, a gente está em constante evolução. A gente não é perfeito, né? A gente só vai ser perfeito quando Cristo voltar, que a gente vai ter corpo de luz. Mas essa semana eu tava conversando, tava uma rodinha, né? E a boneca da Manuela tava toda arriscada. Nossa, tava toda arriscada porque ela pega a caneta e risca a boneca todinha. E a menina falou assim: Nossa, a boneca dela tá toda riscada, toda tatuada. E eu falei assim: a boneca tá precisando converter. Eu falei: Nossa, pra que que eu vou falar isso, né? Porque até eu sou riscada. E a menina que falou isso é toda arriscada. E eu falei: Nossa, por que que não fica calada? Por que que, por que que não fica calada e deixa passar, né? Aí você vê, foi insensatez, porque falei ali, não foi com essa intenção, não foi com esse coração, mas falei, né? Coloquei, joguei pra fora, agi com impulsividade. Depois pedi desculpa pra menina, né? Que eu falei, nossa, me perdoa, porque não foi com essa intenção, mas, né, a palavra já foi dita. Deus tenha misericórdia de nós. Onde Mas foi isso? Onde foi seguimos. onde foi esse evento? Fui na igreja. No 21. Se você deixar que o tratem como capacho, depois será desprezado. Muito estranho, ninguém tem isso. A ideia é: quem mima demais o seu empregado, depois terá problemas.
Atrás a gente falou, né, que o vizinho que bajula demais o seu próximo, ele quer algo em troca. E aqui fala do outro lado, quem mima demais o seu empregado terá problemas. Na outra versão, ele fala: quem mima demais o seu escravo, por fim ele quererá ser filho. Olha que interessante. Ou seja, se você mima demais uma pessoa, pelo aquilo que você sente, porque você tem mais afinidade, o que que vai acontecer? Ela vai achar que tem mais direitos do que ela tem. Sabe aquela pessoa que você tá junto e ela acha que ela tem mais intimidade do que na verdade ela tem? É porque às vezes a gente tem que ter muita sabedoria em lidar com essas pessoas, a Bíblia fala, né, em mimar essas pessoas. Na outra versão fala em amimar, é a mesma coisa. Para que essa pessoa não, vamos falar assim, não passe do ponto, não queira ser o que ela ainda não é. Aqui, a Bíblia fala, aqui na outra versão fala: se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser seu filho. Então, assim, vamos tomar como instrução a palavra, como a gente está aqui para isso, e ter sabedoria em não mimar demais as pessoas ao nosso lado, não mimar demais é, o empregado, o trabalhador, até mesmo os próprios filhos, para que depois, para que não tenhamos problema. Isso é o que a Bíblia diz, gente. Vamos tomar instrução. 22. As pessoas geniosas incitam a discórdia, o descontrolado instiga a confusão. O orgulho pode significar o seu fim, mas a humildade irá prepará-lo para as honras. Olha, coração humilde, né? Coração humilde, ele abre portas. E é uma coisa que a gente tem que orar todo dia por isso. Ser humilde de coração. 24. Ajude um fora da lei e será seu próprio inimigo. Quando as vítimas gritarem, você estará incluído nas suas maldições. E se for covarde, na hora de defendê-lo no tribunal. 25. O medo da opinião dos homens pode paralisar. A confiança no eterno protegerá disso. Na outra versão, fala da opinião das pessoas, né? Aquelas pessoas que não agem por medo da opinião dos outros. Quem teme aos homens, arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Então a Bíblia diz que quando você tem medo da opinião das pessoas, você paralisa. Quantas vezes, quantas pessoas, até mesmo nós, não já paralisamos por medo do que a outra pessoa vai pensar? Nossa, mas o que que minha família vai pensar? O que que o fulano vai falar? O que que o ciclano vai deixar de pensar? E aí a gente não age porque a gente tem medo da aprovação das pessoas. E a Bíblia diz que quem teme aos homens, ele arma ciladas para ele mesmo. Mas o que confia no Senhor está seguro, ou seja, a gente tem que confiar apenas na aprovação do Senhor, confiar apenas naquilo que Deus diz a nosso respeito. Porque se a gente for agir por medo de opinião, se a gente for agir por medo do que o outro vai pensar, medo do que o outro vai julgar, a gente não vai fazer nada, a gente vai se manter paralisado. Por isso que se a gente quer fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa ter a confiança no Senhor, de que Ele vai nos proteger, a confiança no Senhor de que Ele vai nos manter seguros e que a gente depende apenas da aprovação deles. A aprovação do Senhor, no caso. E não da aprovação dos homens, e não da aprovação das pessoas. Isso é muito poderoso, porque quando a gente entende isso, a gente para de procrastinar muitas coisas que a gente tem no papel, muitos sonhos, e a gente coloca em prática. E a gente fala assim: tô nem aí para que as pessoas, eu ia falar um palavrão, né? Tô nem aí para que as pessoas vão pensar, mas eu quero mesmo é agradar ao Senhor e quero a aprovação daquilo que o Senhor tem. 26. Todos tentam obter a ajuda de quem lidera, mas só o Senhor fará justiça. Na outra versão. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Às vezes a gente quer o favor, a justiça dos homens que estão, das pessoas que estão acima de nós, né? A gente quer ser reconhecido, mas a palavra diz que é o Senhor quem dá a justiça, é o Senhor quem dá a honra. A justiça ela vem do Senhor, então para que procurar a aprovação de homens? Para que procurar a bajulação de homens? Para que procurar reconhecimento de pessoas, sendo que a justiça, sendo que o reconhecimento ele vem do eterno.
27 e último. Os justos não podem suportar o mal deliberado. Os perversos não podem aceitar a bondade. Os justos não podem suportar o mal deliberado. Os perversos não podem aceitar a bondade. Olha para você ver. Aquele que é justo, ele não suporta estar em um ambiente onde o mal é deliberado. Ele não suporta conviver com pessoas, com um ambiente onde o mal é normal, onde é hábito fazer a maldade. E os perversos, eles não aceitam a bondade, eles não aceitam viver em bondade, viver em harmonia, viver em misericórdia, porque para eles isso incomoda. Da mesma forma que incomoda o justo, viver com o mal, incomoda o perverso viver na bondade. Esse foi o versículo 29. Se alguém tem alguma coisa para comentar, algum versículo para falar, está aberto. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia! Glória ao Amém Pai. demais, né? Glória a vós, Senhor. É. Marcelão, o que que você tá comendo aí, mano? É o Banana, comedor de açúcar. panqueca? Mingau de aveia com banana e Mingau de aveia. É um fruta. pão de Ó, queijo, Deve ser, Quem Fábio. é? deve Pão de ser mingau de queijo. Tem chocolate, ó. muito, tem muito mel aí, não tem não, mano? o Mingau whey de de Açúcar? chocolate. chocolate. Tem. Tem. Todo Aleluia. Ah, falou. comentando sobre o versículo 9, isso eu tive muito exemplo lá no meu trabalho. Eu achava que quanto mais eu falar para as pessoas sobre sabedoria, sobre disciplina, sobre ajudar elas, elas mesmo, eu pensaria que estaria ajudando. Mas muitas vezes eu falava várias coisas, falava versículo da Bíblia, falava aí, disciplina, ama a disciplina, põe a disciplina como a tua vida, sabe? Tem muitas coisas do provérbio que fala isso. E muitas vezes a pessoa dava risada, tipo, assim, na minha cara, assim, dava uma risadinha de canto, assim. Aí eu olhava assim e falei, Sarcástica, né? que esse filisteu dando risada, cara? Que esse filisteu, cara? Filisteu. Que esse atribulado dando risada na minha Feliz. cara, velho? Eu falei, nossa senhora, vou dar na costela dele, vou dar uma cotovelada. Enfim, aí aqui fala muito sobre isso. Que às vezes, quanto mais você fala para um tolo, para um insensato, da sua sabedoria, ou ensinar para ele algo, nada vai funcionar. Porque ele só vai olhar para você, vai rir de canto, vai ouvir para um lado e sair pelo outro. E então, às vezes, o silêncio, né? Como a Glass falou, o silêncio é a melhor palavra, a melhor resposta. É Muito bom. isso, né? A pessoa fica sarcástica, né? Você falou sobre a fofoca aí. Eu vi algo muito interessante que fala que toda fofoca tem que morrer no ouvido de quem escuta. E Hum, ninguém gosta de. Então, muita gente gosta de ouvir fofoca, mas ninguém gosta de andar com fofoqueiro, né? Então, É. isso aí já é um. É, Ouviu uma fofoca, assim, ouviu, beleza, tem gente que vai ouvir mesmo. Alguém vai chegar pra você e vai falar, mas não passa ela pra frente. Deixa ela morrer ali, que isso aí vai te proteger também. a amém, fofoca, é a verdade. fofoca E às morre vezes, no... depende. Pode Pode falar. falar. Às vezes, dependendo da pessoa que vem falar a fofoca, às vezes a gente tem que falar assim, não, eu não quero nem saber. Eu não preciso nem falar. Não precisa continuar. Na primeira vez vai ser muito sem educação para a pessoa que escuta. Mas assim, com o passar do tempo, a pessoa vai parar de vir falar fofoca. Porque ela vai ver que você não se importa, você não quer saber. A gente faz muito isso com família aqui em casa. Sabe, Ah, família que vem contando, porque o fulano foi. Eu falo assim, ó, não quero saber, não é minha Na ossada, hora. não é meu Na hora ela já problema. freia. quero saber, não. Olha, eu, Quero eu saber, demo- não. eu demorei muito pra qualquer pessoa vir falar de fofoca pra mim e eu cortar na hora. Eu era muito bonzinho, tinha medo do que a pessoa ia pensar de mim. Nossa, É ah, verdade, eu era desse jeito. grosseiro, não sei o quê, demorei um tempo. Hoje, tanto na família quanto amigos, a pessoa fala, eu ouço, ok. Eu falo. Às vezes minha mãe tem muita medo de falar isso. Eu falo, minha mãe fala, fulano fez isso aqui. Eu falo, mãe, e a vida, tá boa? E a vida? Eu também sou desse jeito. Não, mãe, ela, nossa, Amém. você é grosso, não sei o quê. Eu falei, não, mas isso é a verdade. E a sua vida, tá boa? Já Uma coisa perguntar logo se vai te uma coisa que julgar. me chamou a atenção aqui foi na minha versão, no capítulo 5, quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Às vezes a gente vê o nosso irmão fazendo a coisa errada ou falando algo errado e a gente não adverte ele, não chama ele no canto e dá uma exortação em amor, dá um conselho para ele, ó, não age assim não, você está fazendo as coisas erradas. Pelo contrário, às vezes eu fazia era
entrar na pilha daquela conversa, passar a mão na cabeça, tal, tranquilo, e não tinha um coração de exortar a pessoa em amor. Falar assim, ó, não estou falando contra você, não estou falando da sua pessoa, mas da sua atitude. Essa atitude não se parece com um homem de Deus, não se parece com o princípio de um servo do Senhor. Então, isso tem me martelado na minha cabeça esses dias, sabe? De eu ser mesmo uma pessoa que não aceita atitudes erradas ao meu lado. Então, eu tenho me policiado para não dar vantagem, não dar crédito para atitudes Não erradas ao passar a meu mão na lado, mas cabeça, né, da não passar a mão pessoa. na cabeça. Pelo contrário, realmente exaltar em amor. Não estou falando com a sua pessoa, mas estou falando da sua atitude. Assim, 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 eu não concordo. Não se parece com aquilo que a gente está construindo. Então, que a gente possa ter um coração ensinável, de ensinar e também ter um coração ensinável para poder saber ser exortado, para que a sabedoria possa se propagar no nosso meio, porque você não precisa, você não é sábio apenas de exortar, mas você também se tornará sábio sabendo absorver a exortação para dentro de você e saber que aquela exortação está te fazendo uma pessoa melhor, está te aproximando mais de Jesus. Amém. Creio que a gente possa ter esse coração, sabe, de saber exortar e ser exortado, para que nós É, possamos e, realmente e de avançar. bajular no sentido de que às vezes passar a mão na cabeça, mesmo a pessoa agindo errado, passar a mão na cabeça, é como se fosse assim, por exemplo, um nosso filho, ou as crianças fazendo alguma coisa errada, a gente, não, não tá errado não, sai Tá daí, entendeu? bonitinho, Não bonitinho. exortar, mas passar a mão porque tá bajulando, né? Conniver, na verdade, né? Com as ações erradas. A gente vê muito muitas crianças no Brasil, né? A criança chega em casa, fala um palavrão, por exemplo, aí as famílias, os amigos de volta, ah, fofinho, não sei o quê. Que fofinho, cara. A criança Tem nada de já fofinho, tá né? falando um monte de palavrão. A pessoa, nossa, fofinha, dão risada, filma, bota na internet, falando palavrão, não sei o quê. Mas não, daqui 10 anos, 8 anos, daquele dia, a criança fica totalmente revoltada na vida. Não tem sabedoria, não aceita correção, não tem vontade para escola, para estudar ter Deus com um tiro o dia todo. E isso é o problema. E o que completando o que o Leandro falou, isso dá muito problema quando tem uma pessoa ali em, uma pessoa, não tem várias pessoas elogiando ela tá fazendo coisa errada, mas tem vários elogiando, vários passando a mão na cabeça, vários falando tá certo, não sei o quê, ela não consegue ver o erro. E às vezes, Não. principalmente de uma pessoa, só um, do olhando, bota a mão no ombro assim e fala assim, ô minha joia, o que você tá fazendo, minha joia? Tá errado. Às vezes a pessoa não consegue ver isso porque ela tem ali, ó, 10 falando, nossa, que bonito, você tá certo, ah, não sei o quê, nossa, continua fazendo isso, aí a pessoa posta as coisas no Instagram, por exemplo, tem muito comentário no Instagram, TikTok, e a pessoa continua no erro, continua no erro, continua no erro, continua no erro, mas não sabe que tá fazendo errado. Ela acha que tá fazendo certo, porque tem muitas pessoas falando que ela tá fazendo certo. E ela não sabe. Aí geralmente sempre precisa de alguém, uma pessoa de fora, uma pessoa com sabedoria, uma pessoa com inteligência e fala, ó, esse caminho que você tá percorrendo não é o caminho certo, não é o caminho de Deus. E mostrar o caminho certo. Às vezes a pessoa, com um tique, ela pode acordar. Amém. Amém. É verdade. Alguém mais quer comentar algum versículo? Ou tá calado, gente. Cadê você? Isso. Eu Marcelo, vou você tá comendo mingau de comentar. Olha, chocolate? tem uma coisa que se diz assim, né? Desculpa, só tem maiores aqui, né? Não tem criança no meio, não, né? Eu tô aqui. Porque se diz assim, ó, Normalmente não. pimenta no cu dos outros é refresco. A gente julga o filho dos outros e não julga os nossos. Exato. Eu acho isso tão ridículo. Daniele Vanessa Braga. Quantas pessoas opinaram na vida dos meus filhos? Várias. Nunca, nunca. Trago a língua e não opino na vida do filho do outro, porque eu tenho que respeitar pai e mãe, entende? Eu não. Me dá igual. Quantas pessoas falaram mal dos meus filhos? Quantas pessoas, cara, depois.
Chega, passei até mal, com vontade de dar a minha história do vômito. E eu vi, meu Deus. Criticou meu filho, minha filha, e olha agora o resultado do filho. É essa a palavra que eu queria falar. Não tomar para si, né? Não pegar. É isso, gente. Tinha uma coisa que eu queria falar. Agora eu esqueci. É porque eu toquei no cérebro. Aí bloqueia. Não, Entendeu, Graça? mas uma coisa também, o provérbio só tem mais 2 dias, ó. É Tem razão, verdade, É, só Gabriel. tenho 30 e 31. 31 é lindo, né? Da mulher virtuosa. A mulher ideal. Os Bom homens vão querer príncipe. escutar para anotar tudo. E as mulheres vão escutar para ser. Tá declarado, Alan. Você vai arrumar uma mulher Amém. ideal. Nós vamos arrumar uma mulher ideal pra você, Alan. Eu tô vendo que. Pera, eu vou cortar, parar de falar aqui agora já. Pera aí.